Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês. E mudanças no regulamento da UCI do World Series, né, da UCI Mountain Bike World Series confirmadas, tá? A gente trouxe um vídeo aqui de uma especulação aí, né, que tava com documentos vazados, né? Então estão confirmados, não todos os vazamentos, mas alguns, e a gente vai trazer aqui esse vídeo justamente para isso, porque está confirmado algumas alterações que podem mexer aí, eu acredito não em 2025, mas em 2026 em relação aos brasileiros para disputar a Copa do Mundo, tá? Então bora nessa, fazer esse vídeo aqui para vocês, trazer esclarecimento para vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta aí o que é que achou, comenta se tem dúvida, pergunta aí que a gente responde para vocês, tá? A UCI confirmou através de um documento enviado para as mídias em geral, beleza? Então a gente teve acesso a esse documento e vai trazer aqui para vocês agora. Roda a vinheta e bora trazer mais essa novidade aí para vocês, bora! Porque eu falei que em 2025 não vão ter grandes alterações em relação a isso, né? Porque eu acredito que ainda é um experimento da UCI, né? Então a gente já está confirmado aí 2 etapas no Brasil, né? E o quão isso é importante para o Brasil continuar no calendário, né? Porque se a gente não vai ter os atletas correndo, o que é que a gente vai ter de interesse em uma Copa do Mundo, né? Em uma etapa de Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, o quão isso é importante, né? Eu vi muita gente falando aí que eu não vou porque eu acho um absurdo o que a UCI está cobrando, o que a Araxá está cobrando, o que a Mairiporã está cobrando, e não sei, enfim. Eu acho que devia haver uma reflexão, né, da galera aí para saber o quão é importante essas etapas de Copa do Mundo para o desenvolvimento do esporte aqui dentro, né? Então isso é muito do futuro. Então tem gente aí que prega isso, né, que acha que tá ali para ajudar o mountain bike nacional e que é contra uma etapa de Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu já vi seguidor reclamando que não vai mais porque acha um absurdo o nível técnico de uma pista de Araxá. Cara, os pilotos acharam demais a pista, os pilotos agradeceram ao cara que montou a pista. O CI confirmou 2 etapas nessa pista, né? E tem seguidor reclamando, cara, que acha um absurdo e não sei o que, enfim. Não vê o todo, não vê o quanto uma etapa de Copa do Mundo é importante para o desenvolvimento do mountain bike nacional. Só queria chamar a atenção para isso. Vamos para as regras que alteraram, porque assim, como eu falei, 2025 estão confirmadas 2 etapas aqui no Brasil. Porém, não sabemos para 2026, 2027, 2028 o que é que a UCI está pretendendo. E por isso, repito, é muito importante essas etapas de Copa do Mundo aqui dentro para o desenvolvimento do nosso esporte, para a melhoria do nosso esporte, para quem sabe aí a visão mais ampla da mídia nacional para o nosso esporte, né? Não a mídia especializada que é o youtuber, mas a mídia em geral, né? Dê mais visão, a política dê um pouco mais de visão para isso. Então percebe o quanto é importante essas etapas de Copa do Mundo aqui? Mas é muito politicagem, mas é aquilo, é isso, é muito disso mesmo. Porém, é importante para o crescimento do nosso esporte. Beleza? Entenderam? Então, bora lá para as regras que a UCI vai implementar a partir já de janeiro de 2025. Bora! Cara, eu vou relacionar essas alterações que a Warner, tá? A Warner, para quem não sabe, detém o direito de exclusividade de transmissão das etapas de Copa do Mundo da UCI.
só um gancho aí. A Warner precisa melhorar muito, mas precisa melhorar muito mesmo o lance de transmissão para o Brasil. A gente não teve uma transmissão interessante aí, apesar de ter um aplicativo ali que eu achei meia boca, tá? Apesar da Eurosport transmitir para o Brasil também em canais fechados, mas a Warner precisa se resolver com o maior número de visualizadores, o maior número de espectadores que tem para Copas do Mundo, que é o Brasil, né? Eles precisam resolver isso. Esses números são da Red Bull TV anteriormente, né? E provavelmente esses números caíram pela metade com a Warner por causa disso, né? Então o Warner precisa se resolver em relação à transmissão para o Brasil, seja com a TNT Sports, seja com a Disney, seja com qualquer streaming que queira pagar aí para o Warner retransmitir esse sinal aí. Mas eles precisam resolver. Dito isso, o que é que eu vinha trazer, né? Eles estão muito, mas muito planejando o marketing desse negócio. Então eles estão preocupados em estabelecer regras para que a transmissão se torne mais agradável, né? E mais rentável, não só para eles, mas também para as equipes. Eles estão com os moldes do que a Fórmula 1 fez, o que a Fórmula 1 está fazendo. Então as equipes vão ter prioridades em relação a isso com os seus patrocinadores, ou seja, a equipe X lá tá com RockShox, com SRAM e com não sei o que. Então essas equipes vão ter destaque em relação a isso, né? Ou seja, vai ter a RockShox se destacando naquela equipe, vai ter a SRAM se destacando naquela equipe. Então os moldes eles estão fechando justamente para que patrocinadores se interessem em bancar equipes e se interessem em ter o seu nome ali divulgado, tá? Isso é interessante para o mountain bike, não sei se tão interessante aqui para o Brasil, que ainda nem caminha, né? Ainda se arrasta em relação a isso. Mas lá para fora é interessante trazer componentes que invistam no setor, né? Essa é a ideia que a Warner barra UCI estão tendo aí para as etapas de Copa do Mundo, beleza? Então as equipes vão ter mais destaque em relação a esse negócio de marketing, né? Então, por exemplo, aqui a Audi aí é patrocinada pela Manitou, patrocinada entre aspas, né? A equipe forma a Manitou, forma o pneu Kenda, forma, enfim, esses componentes aí teriam mais visibilidades se a equipe Audi fosse associada, tivesse entre as equipes lá para disputar a etapa da Copa do Mundo. Entenderam mais ou menos aí o que é o Warner barra UCI quer? Então eles dividiram em duas etapas aí, né? O Gravity, que é o DH e o Enduro, e o Endurance, que é o XC, tá? Então cada um desses componentes aí, Gravity e Enduro, vão ter 20 equipes e só. Não adianta chorar, se não está entre os 20, não vai ter esse privilégio aí, tá? Então, como vai funcionar, né? Por isso que eu disse que acho que esse negócio só vai a partir de 2026, né? Mas eles vão fechar um negócio de pontuação, né? E vão selecionar as equipes aí em relação à pontuação. Por exemplo, o líder atual das Copas do Mundo é a Cannondale Factory Racing. Então provavelmente a Cannondale vai receber e vai estar entre esses 15. Eu falei 20, mas eles vão enviar esses convites para 15 equipes. As 20, as 5 faltantes vão ser meio que bônus. Exemplo, aqui no Brasil vão ter as 15, aí a gente vai dar um bônus aí para hoje, vamos dar um bônus para TSW, por exemplo, que não fazem parte do time UCI, né? Eles não são um time global, né? Então vai ter esses 5 aí que vai ser manejado. A partir de 2026 não sabemos se eles vão fechar o 20 e acabou. Então, provavelmente a Caloi e a Sense, que já são hoje, vão receber esse convite para integrar esses 15. Né? Então é uma coisa a se esperar para saber realmente como vai fechar esses 20 aí para o Endurance, que é justamente o XC, o XCO e o XCC, tá? Ah, mas então se minha equipe não estiver
inscrita entre os 20, eu não vou poder participar. Então, eles querem com isso dar um salto de qualidade na transmissão e na própria corrida, né? Então, assim, vai existir a inscrição do atleta avulso, sim, porém ele vai ter que ter uma pontuação mínima aí dentro do seu país, né? Então, eles vai ter que correr aí várias provas UCI dentro do país e ter uma pontuação relevante para poder se cadastrar para uma etapa de Copa do Mundo, seja ela onde for. Então, esses atletas avulsos que não vão contar com a equipe, como é o caso da Candice Liu hoje, né? A Candice Liu não é um atleta de uma equipe UCI, ela corre avulso, apesar dela ter uma equipe. É basicamente como o Zé Gabriel e a Raíza correm, elas têm a equipe hoje, porém a equipe hoje não é associada ao UCI globalmente e eles correm meio que avulso. Por isso que eles não têm o nome da equipe lá embaixo, né? Quando tem, por exemplo, sai um start list, tá? Então, entenderam aí? Então vai ocorrer sim uma inscrição avulsa, porém esse atleta hoje ele vai de qualquer jeito, basta pagar, né? Mas não vai acontecer mais assim, ele vai ter que ter uma pontuação ali que a UCI vai definir, né? Para poder se inscrever. Então a pontuação dentro do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então vai correr aí provas em Pernambuco, provas no Ceará, provas na Bahia, prova em São Paulo, prova em Minas. Aí no final tem os 130 pontos. Tô apto? Sim ou não. Isso aí quem vai dizer é a UCI, beleza? Então, além das equipes, das 20 equipes, você vai contar aí com esse lance de atletas avulsos. Um adendo importante a isso é que os campeões continentais, ou seja, se você tem aí o Intercontinental das Américas, se você for campeão, e o campeão brasileiro também vai ter uma pontuação a mais aí e vai poder se inscrever na etapa de Copa do Mundo. Então, quem leva a camisinha de campeão brasileiro tem sua vantagem, assim como quem leva também a camisa de campeão sul-americano, né? Que, se eu não me engano, aí eu acho que é a Karen, enfim. O masculino é o Cocuz e o feminino é a Karen, se eu não me engano, tá? Não tô bem lembrado não. Então, esses atletas que levam a camisa aí intercontinental ou nacional vão ter um pouco de vantagem para se inscrever nas etapas de Copa do Mundo, tá? Então, além dos avulsos pontuarem aqui dentro, né, em provas regionais, provas nacionais e provas continentais, eles vão ter essa vantagem aí, o campeão nacional e o campeão intercontinental, beleza? Deu para sacar aí? Se não deu, já comenta aí, pergunta que a gente tenta esclarecer mais. Outra coisa, né, que me chamou a atenção, por isso que eu associei bastante aí ao que vão fazer, o que fizeram na Fórmula 1, né, é a exclusividade do número, né? Então, assim, o número 1 é aquele cara que está na liderança do campeonato. Então não vai ter mais esse negócio, fulano é número 1, Beltrano é número 1. Então quem é líder do campeonato leva o número 1. Então, se mudou a liderança, esse número passa para esse cara. Os números passam a ser exclusivos. Então, assim, Nino Shooter, qual número você quer, meu amigão? Eu quero o número 7. Então toma o número 7 Nino, vai ficar ali, só troca se realmente ou ele for líder ou ele deixar de correr, né? Então o Nino vai passar o ano inteiro com o número 7, tá? Zé Gabriel, qual número você quer? Eu quero o 27, tá? Então o Zé vai ficar com o número 27, só muda se realmente for o líder do campeonato ou se o Zé não correr determinada etapa, etc. Sendo assim, mesmo assim, sendo um número exclusivo dele para o ano inteiro, tá? Então, é bastante parecido com o que ocorre com a Fórmula 1, só que a Fórmula 1 é diferente. A Fórmula 1, o número 1 é o campeão atual, né? Então, na UCI, o número 1 vai ser o líder atual. Então, quem tiver na liderança da Copa do Mundo recebe o número 1. Isso eu achei bastante interessante para trazer também essa informação para vocês, beleza? Bom, para finalizar aqui, as regras que foram faladas nesse vídeo aqui, a gente trouxe aí o vazamento, né, dessas informações, e eu coloquei nesse vídeo aqui o que
possivelmente seria. Eu não afirmei que eram regras, novas regras da OCI. Teve gente aí que falou que eram novas regras da OCI e ainda não tinha sido comunicado pela OCI. Agora o documento realmente saiu. A OCI enviou os documentos para a mídia em geral, tá? Então, assim, uma coisa que foi dita lá, né, no vazamento, é que as bicicletas iriam ter limitação de curso com 100 milímetros de curso na suspensão dianteira. Isso não fazia o menor sentido para mim e realmente a OCI não adotou essa regra. Isso é muito mais em preparação de pista, eu creio que é muito mais preparação de pista para outra coisa, né? Já que a OCI está subindo o nível do XC. E eu acho correto, por quê? Porque tem gente, como eu falei lá no início do vídeo, tem gente, que o nível técnico é um absurdo e não sei o que, mas isso é a evolução do nosso esporte, a evolução do XC em si, do XCO mais precisamente, é evoluir para esse negócio mesmo, para saltos, para umas coisas mais interessantes, tá? Eu ainda acredito nessa evolução aí, eu acredito que o XC caminhe para essa evolução aí, para o XCO, desculpe. Então, não fazia sentido limitar a suspensão em 100 milímetros, né? Então não foi confirmado, então não vai haver isso, né? Foi dito também que esse lance de equipes, esse lance de atletas, e isso realmente seguiu. Porém, esse lance de mexer em pistas, mexer na bicicleta, limitar a bicicleta a determinada coisa, não aconteceu. Ainda bem, porque não fazia o menor sentido, beleza? Então é isso, eu queria saber a opinião de vocês em relação a essas alterações que a OCI está prometendo para 2 anos, tá? Então, primeiro 2025, depois 2026, aí eles vão dar uma revisada, mas essas regras vão caminhar pelo menos aí por 2 anos, beleza? Essa é a maior alteração de regras que a OCI fez dentro de muito tempo, né? Muito tempo atrás aí, que vinham sendo praticadas as mesmas regras, e esse ano a OCI resolveu manejar, resolveu alterar, visando, repito, muito mais esse lance de trazer o marketing, trazer o dinheiro para dentro da OCI. Eu acho válido essas alterações aí, porque, como eu falei também no início do vídeo, é importante para o desenvolvimento do esporte. Beleza? Então não se esquece, se inscreve no canal, curte, comenta aí o que é que achou, comenta se é válido, se não é válido, comenta se entendeu, se tem dúvida, comenta também, pergunta aí tua dúvida, porque aí a gente dá um jeito de responder para você. E também não esquece de compartilhar com um amigo que não tá sabendo dessas mudanças aí. Compartilha com ele para ele ficar por dentro aí das alterações que a OCI está prometendo para o ano 2025 e 2026, lembrando que temos etapa de Copa do Mundo, 2 etapas de Copa do Mundo em Araxá próximo ano. Quem é de bora? Até a próxima, povo. Tchau.